Aí galera, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando nosso primeiro programa Diz Aí. Então nós temos alguns convidados aqui especiais e principalmente o nosso amigo que é pai do Elias e também trabalha lá na parte administrativa da empresa Concretize, uma propagandinha grátis aí para Concretize aí. Então, meu amigo Dorival, daqui a pouco ele vai ser entrevistado aqui e você tem a sua possibilidade de fazer perguntas para ele através da hashtag Diz Aí. E nosso apresentador aqui, coordenador dos jovens, o irmão Tiago, nosso presbítero, irmão Tiago, vai estar já falando com vocês em mais um pouquinho, e o nosso irmão Dorival também, e fora os outros convidados que estão aqui, que estão participando e estão nos ajudando aqui nos bastidores. Depois a gente vai apresentar cada um aqui. E agora eu quero convidar a minha esposa, a Cristiane, para estar fazendo uma dinâmica com vocês bem rapidinho. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Eu trouxe uma pequena dinâmica para introduzir o assunto. O nosso assunto de hoje é por que aceitar Jesus, né? Então eu trouxe uma pequena dinâmica, lembrando que, pegando essa folha como se fosse a nossa vida. Nós somos como uma folha de papel em branco. As coisas vão acontecendo na nossa vida e vão preenchendo tudo isso. Mas será que tudo preenche? Nós temos sempre um vazio no nosso coração. Primeiro, nós lutamos, estudamos e conseguimos um emprego e depois queremos uma casa e batalhamos para conseguir essa casa. E com o tempo, nós conseguimos uma casinha, mas nós percebemos que ela não preenche o vazio do nosso coração. Nós queremos mais, e continuamos trabalhando e conseguimos uma casa ainda maior, mas ainda nós não estamos satisfeitos. Essa casa não preenche o vazio do nosso coração. Então pensamos que dá um carro, batalhamos, trabalhamos e conseguimos um belo dia um carro. E observando o carro, a gente vê que ainda nós temos aquele vazio. Não somos totalmente felizes, falta uma alegria na nossa vida. E aí nós pensamos, que tal sair pelo mundo, viajar, aproveitar a vida? E nós, quem sabe, vamos viajar de avião, mas percebemos que ainda temos um vazio no nosso coração. E muita gente consegue tudo isso e às vezes ainda se sente triste, aquela tristeza na alma. Então busca em vícios, no cigarro, muitos vão se drogar e ainda parece que tudo acabou na sua vida. Muita gente procura até acabar com a sua própria vida. Você que está nos assistindo talvez esteja assim, sem alegria, sem motivo para a tua vida. Você tentou preencher o vazio do teu coração com casa, com carro, com viagens. Às vezes até você está no vício, nas drogas. Mas saiba que nós precisamos olhar para cima, porque é para cima que nós encontramos a resposta. Assim como o salmista Davi disse assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando nós olhamos para cima, nós vemos algo que está vazio. O nosso coração estava vazio, mas isso também está vazio. O que será que está vazio? Olhando para a cruz, nós vemos que ela está vazia. Por que ela está vazia? Porque Jesus, Ele morreu. Ele deu a vida por cada um de nós, mas Ele não está mais nessa cruz que Ele deu a vida. Ele morreu pregado nela, mas Ele não está mais nela. Nós cremos que Ele ressuscitou. Ele deu a vida por cada um de nós. Você, por mim, por você. E aqui nós olhamos a mensagem de hoje. Jesus morreu e ressuscitou para preencher o vazio do nosso coração. É somente Ele que pode entrar no nosso coração e nos dar a alegria que precisamos. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer, a irmã Cristiane. Eu não me apresentei, gente, no começo, que a gente começa meio nervoso, meio preocupado, vai dar certo. Eu não me apresentei, mas eu me chamo Luiz César.
A gente é coordenador de jovens junto com o irmão Tiago, né? E eu quero convidar já o nosso presbítero irmão Tiago para estar sentado aqui, ele que vai ser o condutor dessa entrevista, e já convidar nosso irmão Dorival para estar sentado aqui também no meio, bem no meio das perguntas aqui. Ele vai estar numa corda bamba e eu vou sentar aqui também para que a gente possa conduzir isso. E você fique à vontade pela hashtag Diz Aí, fazer suas perguntas aí, meus jovens, meus irmãos que estão participando. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui. Meu nome é Thiago Tobias e hoje nós vamos, como nosso amigo e companheiro, irmão em Cristo, Luiz César já falou, nós estamos na programação Diz Aí e hoje nós vamos fazer uma série de entrevistas, uma série de perguntas, melhor dizendo, para nosso irmão Dorival. Ele vai estar compartilhando conosco parte do seu testemunho, vai utilizar a palavra do Senhor para demonstrar para nós sobre o nosso tema. Se você consegue enxergar aqui, nós podemos um banner e o tema de hoje é por que de aceitar Jesus. E aceitar Jesus é um tema bem amplo. Muitas vezes a gente se questiona por que de aceitar Jesus. E hoje nós vamos ouvir nosso irmão Dorival de uma forma um pouco diferente. Peço aos irmãos para se sentarem junto conosco. Aos irmãos que estão aí, eu peço já, vai enviando suas perguntas. Se você quiser enviar pergunta através do WhatsApp, vocês que têm nossos contatos, ou de repente contato do líder da congregação, aqui no setor número 5, envie as suas perguntas, envie de repente através do Facebook, porque nós queremos saber também a sua opinião. Muitas coisas que a gente vai falar aqui talvez possa surgir dúvidas, mas nós vamos neste momento começar a entrevista. Irmão Dorival, primeiramente eu quero fazer uma pergunta: quem é o Dorival? Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. O motivo é esse da alegria de estar juntamente com os irmãos aqui. Este convite é uma oportunidade rica e eu creio que será de grande valia para a minha vida e também para a vida dos irmãos que estão nos ouvindo. Dorival, quem é Dorival? A grande pergunta eu falei, como eu falo, é difícil a gente falar da gente. A gente é acostumado a falar de Jesus, falar do Evangelho, falar de Cristo, mas da gente é um pouco difícil. Mas eu, como o Thiago já citou, eu chamo Dorival, tenho 21 anos, sou casado com a Renata e tenho um filho que por nome de Elias também, que tem 1 ano e 6 meses. Nós somos líderes da Igreja da Vila Humana, dos jovens, quero também complementar eles que estamos assistindo. E a gente está aí fazendo a obra aí, grandemente com Jesus aí, e alegre, um pouco nervoso, mas... César comentou que ele não se apresentou porque estava nervoso, e é algo até engraçado, porque nós não estamos na frente de muita gente. Nós estamos aqui, nós três aqui, tem as nossas esposas, a minha esposa está ali, a esposa do irmão César, também está conosco o Gessé, o Luiz Gabriel está aqui conosco, a esposa do Gessé, estão poucas pessoas aqui. Só que a gente se sente mais nervoso quando a gente está fazendo uma gravação, porque a gente imagina que a gente está para 1 milhão de pessoas, ou para 2 milhões, para 5 milhões, a gente não sabe. De repente, vai quantas pessoas são? Vai que tá. Vai que tá. Mas a gente quer alcançar o quanto mais pessoas. Eu já quero pedir aqui, vai curtindo e compartilhando o vídeo, para que mais pessoas estejam assistindo esse vídeo e mais pessoas estejam aprendendo mais sobre aceitar Jesus. Nós vamos fazer já a primeira pergunta, eu só fiz só para dar uma aliviada, dar uma descontraída, porque nós conhecemos quem é o Dorival. Mas hoje o tema fala sobre aceitar Jesus. E a primeira pergunta, o qual eu vou fazer, a próxima pergunta o irmão César vai fazer. Dorival, você lembra quando você aceitou Jesus? Quando você tomou uma decisão na sua vida? Lembro muito bem. Até foi a convite da minha esposa. Na época a gente era somente amigos. E ela me convidou para ir no culto. O primo dela também, meu colega, e falou: vamos lá. Aí eu falei: vamos sim. Só que eu falei: eu vou lá e se eu gostar eu fico, se não gostar não apareço mais. Aí quando eu cheguei lá, eu já pude sentir já a presença de Deus. Eu sempre fui, professei uma fé, mas não era dentro
dessa congregação na qual a gente entrou naquele dia. Já fui católico, né? Fui coroinha padre, até a gente dá muito risada, às vezes hoje a gente comenta, mas quando eu aceitei Jesus, eu não cheguei a falar, assim, não fui lá na frente como muitos vão. Eu aceitei para mim dentro do meu coração, porque eu era muito vergonhoso, tinha muita vergonha. Mas o primeiro culto, quando eu fui já, eu falei, aqui é o meu lugar, aqui que eu quero ficar, aqui é diferente, eu quero Jesus para a minha vida. E passei a aceitar Jesus como meu único salvador da minha vida. Amém. Essa pergunta, essa resposta que o Dorival já deu, né, praticamente responde a segunda pergunta, né? Que a gente ia perguntar se a tua conversão, né, ou quando você aceitou Jesus, ela foi por impulso, ou alguém te forçou, às vezes a tua namorada na época, né, chegou para você, vamos lá para frente que vamos aceitar Jesus. Então, você que está aí, talvez assistindo nós, já teve um convite assim, já foi forçado ali, vamos lá, estamos chamando. Então, essa pergunta que eu faço agora para você, não deve ter sido por impulso, mas responda um pouquinho sobre esse momento exato ali da... Amém. Então, quando é bem interessante, assim, até uns assuntos assim que gera até um pouco polêmica, por causa que quando um jovem entra na igreja, né, eu já digo assim no modo geral, às vezes namorando alguém ou querendo conhecer alguém, eles vão falar que o jovem ele permanece dentro da igreja por causa da fulana, por causa do ciclano, né? E quando eu cheguei ali, eu pude assim, sentir uma diferença. Até eu vivi um período bastante dificultoso na minha vida, e ali eu encontrei um refúgio, ali eu encontrei ali uma fortaleza verdadeira. Ali eu pude encontrar a quem me abraçasse, que era o próprio Jesus, com a palavra dele, ele vem de encontro com o meu coração. E como eu falei, não foi por impulso, como eu falei no começo, eu falei, se eu gostar eu fico, se não gostar, nunca mais eu volto. E até hoje. E até hoje. Glória a Deus. É Jesus voltar. Amém. Acho que nós conhecemos muitas pessoas que aceitaram Jesus através desse meio. Por exemplo, eu tinha lá, queria chegar mais próximo de uma moça ou de um moço e vai lá no culto. E de repente você esquece da moça, do moço, e você só lembra de Jesus. Infelizmente a gente sabe que às vezes o culto em si ele não é atrativo. Eu estou lá e eu escolhi um culto, uma festa. A pessoa que não professa a fé em Cristo imagina que a festa é muito mais atrativa. E com isso daí, eu quero já fazer essa outra pergunta. Quando você foi lá naquele culto lá, aquele culto ele era atrativo para você? Era um congresso? Você lembra do culto em si? Do momento que você aceitou? Não, eu lembro um dia, mas o culto, você consegue lembrar? Depende da palavra, aquilo que realmente falou com você, mostrou para você que era mesmo Jesus? Ou era, de repente, era uma dúvida ainda? Então, nessa questão assim, como eu lembro, na verdade existia um processo, sabe? Existia um processo assim quando eu aceitei Jesus, mas como eu falei para vocês, eu não fui lá na frente, lá confessar, não foi diretamente naquele culto, mas eu me lembro assim que eu pude sentir que era um lugar, que ali que eu ia ficar, já desde o primeiro culto. Eu lembro muito bem que era um culto de sábado, e na época eu fui, e até falei, lembrar tem uma roupa diferente, uma roupa de crente, para ir lá de crente, porque senão vai dar vergonha, né? Aí eu fui de crente naquela noite, só que fiquei meio assim, fiquei meio vergonhoso, só que quando o pastor começou a pregar, lembro muito bem, né, naquela noite que estava cheio, mas era muito normal. A palavra veio direcionada para mim, a palavra veio direcionada para mim. Não foi nenhum momento de festividade, era um culto normal. Mas ali eu pude sentir que ali era o meu lugar, eu pude sentir que ali eu poderia encontrar um refúgio, como eu falei na pergunta anterior. Então não era nenhum culto de festividade, era um culto normal. Que bom. Que legal. Então esse processo que o irmão Dorival falou, muitas vezes a gente não entende e não sabe ajudar as pessoas que estão vindo para a igreja, porque a gente pensa que a pessoa aceitou Jesus, amanhã tem que estar diferente, amanhã tem que estar mudado, tem que largar os velhos costumes de uma hora para outra, e na verdade a gente sabe que isso é um processo, né? Nós todos somos processados pelo Espírito Santo.
Então o Espírito Santo nos processa dia a dia para nos mostrar o que nós estamos fazendo errado e aquilo que nós estamos fazendo certo, né? E nesse pergunta aí, o que te faz continuar sendo um cristão? O que te motiva a continuar nesse caminho? Então, meus irmãos, é uma pergunta bastante, assim, bem posicionada, porque hoje em dia, no mundo que nós vivemos, é bem difícil seguir Jesus, é bem difícil permanecer na presença de Jesus. Mas, pegando um pouco do meu histórico, eu quando era do mundo, quando eu passei pelo processo, eu sofri demais. Com erros, com falhas que eu tive, até se surgiu alguma pergunta, que eu estou com medo de falar alguma pergunta, eu já respondeu. O Sérgio já está aqui, qual que é Ele está com medo? Qual que é? Ele está com medo? Mas o meu medo é dele perguntar uma pergunta, eu já respondi. Mas o que me faz permanecer hoje na presença de Jesus, em primeiro lugar, é a salvação. Em primeiro lugar de tudo é a salvação em Cristo, é ser salvo. Mas o que me mais faz ainda ficar é porque aqui no meu lugar, aqui eu me sinto seguro, porque quando eu estava no mundo, eu não tinha essa dependência de alguém, eu não tinha essa dependência, até conhecia a fé, até eu conhecia a religião, mas eu não tinha isso em mente, que eu tinha um lugar de refrigério. E hoje, com tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, eu posso aqui falar, não, aqui é o meu lugar, jamais eu quero voltar àquilo que eu fazia, porque aqui eu vivo bem, ainda com as perseguições, com as lutas, com tudo que o inimigo ele comete a fazer na nossa vida. Falo, não, aqui eu encontro refúgio, aqui eu encontro Jesus que me guarda. Então o que me faz hoje ficar na fé, estabelecido na fé, é não voltar para aquilo que eu vivia, mas sim viver o que Deus tem preparado para mim. Deixei os meus sonhos, deixei as minhas vontades lá atrás, para hoje estar na presença de Jesus e viver os projetos de Jesus para a minha vida. Amém. Essa resposta, irmão Dorival, ele já nos conduz a fazer uma pergunta, o qual talvez você também se questione. A gente tem, quando a gente aceita Jesus, é algo que a gente fala muito para os cristãos, a questão de pecado, você não pode pecar, senão se você pecar você vai para o inferno. Se a gente viver em santidade, a gente vai para o céu, certo? Essa é algo comum na nossa vida. Então vamos analisar. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você tente responder, talvez, não sei se vai ser da melhor forma, vou perguntar, mas somente a salvação em Jesus Cristo ir para o céu te segura na igreja? Esse é um começo. E se além disso tem mais coisa, essa vida com Cristo consegue te manter na igreja? Se você, por exemplo, falar assim, não, só a vida com Cristo já está bom, eu não preciso do céu. Então, na questão disso, como eu falei dos processos, né, o primeiro processo, start do Evangelho, uma pessoa que, quando conhece Jesus, até a gente estuda isso na hermeneutologia, que é a doutrina do arrependimento, a gente vê que algo que nos causa dor, o pecado ele traz dor para a humanidade, o pecado traz dor para a gente. E isso quando a gente passa a conhecer a Cristo, quando a gente passa a conhecer a Deus verdadeiramente, isso nos torna seguro de uma coisa, que nós somos libertos, que nós somos salvos, mas isso não traz a segurança de você ficar só almejando a terra, só almejando estar na igreja. Mas os sofrimentos, como Cristo fala, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele também fala, no mundo tereis aflições, e isso é verídico, isso é verdadeiro. Nós temos aflições, nós temos que carregar a nossa cruz todos os dias. Então aqui também existe sofrimento. Não adianta eu vir aqui, responder os irmãos aqui e fazer algo de fachada. Não, a gente sofre, a gente passa por dificuldade. Mas o que me almeja mais, até eu estava comentando ontem com um irmão, é quando eu leio Apocalipse 21, que tudo fará novo, tudo o que eu passo aqui, todo momento que me faz assegurar a presença de Jesus, futuramente eu vou estar asseguro que vai ser eterno, vai ser não uma salvação aqui na terra, mas vai ser uma salvação eterna. Então,
como o irmão perguntou, às vezes até a gente responde dessa maneira, parece não responder a pergunta, mas a gente tenta responder da melhor forma. Mas o que mais assegura, o que deve um cristão, um jovem se assegurar, não só pela salvação aqui na terra, não por estar seguro aqui na terra, mas é ter uma casa, uma morada futura, ter lá que nada mais vai acontecer de mal, porque lá fará todas as coisas novas. Então, isso que me traz segurança é almejar o céu, é ter uma nova casa, é ter um novo lar para a gente se viver. Amém. Bem interessante essa resposta do nosso irmão, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está fazendo dentro da igreja, né? Eu sei que tem muitos jovens hoje nos assistindo, que vão assistir no YouTube, nos outros dias que a gente vai colocar aí. Então, assim, jovem, isso serve de exemplo para você entender e se questionar. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Né? Eu estou aqui porque simplesmente alguém me chamou, ou porque a minha salvação é individual e não me preocupo com o restante, né? Então, ou nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura e chegar com a maioria das pessoas que nós convivemos no céu, né? E nessa questão eu já abro um questionamento aqui, irmão Dorival, que não está no script. Então não se preocupe, que não tenha medo, acho que o irmão vai responder e vai tirar de letra. Eu pergunto, principalmente para os jovens lá que estão nos assistindo, refletir. Os jovens e os irmãos, né, mais velhos, muitas vezes são jovens na fé, mas eu pergunto, quem era o Dorival antes da sua conversão? Porque você falou, eu não quero voltar à velha vida que eu tinha. Mas quem era o Dorival? O que ele fazia que Jesus conseguiu alcançar ele, mudar a sua vida, converter o seu caminho? Amém. Isso é uma resposta meio prolongada, mas vou tentar resumir aqui para os irmãos, a quem está nos assistindo. Eu, como falo, a gente ministra a palavra, eu costumo não falar muito de mim. Aí quando os irmãos falaram, vem aqui contar o teu testemunho, vem falar sobre um pouco testemunho, eu fiquei um pouco nervoso, porque a gente não costuma falar da gente, a gente costuma falar de Cristo, né? É Ele que tem que ser glorificado. Mas eu cresci como uma criança normal, minha família sempre, meu pai e minha mãe sempre junto, cresci no ambiente familiar, eu sempre fui católico, né? Fiz a catequese, terminei a catequese, meu sonho era ser professor de catequese. Aí eu vou terminar a catequese e vou virar professor de catequese, porque eu gostava, sempre gostei de fazer a obra do Senhor, sempre entendi esse propósito, mas com o passar do tempo, até fui coroinha também, era uma coisa maravilhosa, eu gostava, né? Hoje a gente vê, passar do tempo, mas naquela época para mim era prazeroso. Mas chegou um período da minha vida, que dentro da minha casa, dentro da minha família, aconteceu uma desavença que meu pai e minha mãe acabaram se separando. E nesse período eu tinha de 11 a 12 anos. E também já junto nesse período eu tive um problema no coração. Tive um problema, era de ansiedade, era disso, daquilo. Até que foi passando o tempo e a gente foi tentando levar. E logo após meu pai e minha mãe se separar, eu fiquei morando com meu pai. Meu pai, para quem me conhece sabe, ele é caminhoneiro, sempre viajei. E eu ficava em casa mais sozinho. Até, eu creio que através dessa história aqui, né, alguns podem estar passando por isso, alguns podem até passando por esse processo e falam, para que eu vou fazer, o que eu vou solucionar? E quando eu via antigamente a minha casa cheia, eu via minha casa nos domingos reunidos, tudo, e não via mais aquilo. Eu não via mais aquilo e começou a me causar um vazio dentro. Aí as más companhias, as más amizades, falaram, cara, vamos para lá, vamos, né? Eu falo nesse linguajar porque é um linguajar de jovem. E eu comecei a me apegar com o mundo. Eu comecei a experimentar as coisas do mundo. Até, eu falo aqui, algumas pessoas se assustam, mas eu fui preso 2 vezes. Mas eu matou, não. É coisa assim que me pegava dirigindo sem carteira, até quando eu era do mundo. E eu comecei a me desperdiçar, comecei a me envolver com más amizades em lugares aqui que eu poderia, né, não poderia, eu
estou contando porque é a pergunta, né? E comecei a me envolver com muita coisa errada. E chegando já nesses 2 anos, passando esses 2 anos, quando a minha esposa, que hoje é minha esposa, naquele tempo a gente conversava, a gente estudava na escola, até se surge a pergunta mais pra frente, como eu conheci ela também, né? Já está respondendo? Já estou respondendo, eu conheci ela Mas mesmo. não precisa perguntar, não. Essa até para os que estão namorando, que vão namorar, que vão casar, assim, é uma coisa assim, muito de Deus. A gente se conheceu desde os 6 anos, eu gostava dela desde os 6 anos, até fala, amor de infância, amor de primeira vista, mas foi crescendo, passou o tempo. E daquele tempo comecei a conversar com ela começou a pregar para mim, começou a falar, e eu, né, ímpio, com outros interesses, né, falei, não, eu vou namorar essa menina. E eu queria namorar com ela, eu queria ter uma relação. E ela falou assim, meu pai falou que nós podemos ser amigos, mas vamos lá, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. E eu acabei indo, aí entrou quando eu comecei a seguir Jesus. Só que foi um processo muito prolongado, assim, sabe? Antes disso, eu aprontei de tudo que tinha que aprontar, tudo que é direito. E quando eu falo a questão de hoje eu permanecer aqui, não ter mais vontade de fazer o que eu fazia, entra nisso. Então, hoje, e para terminar aqui rapidamente o testemunho, eu entrei na igreja e meu primeiro propósito na igreja era que Deus restaurasse a minha casa, a minha família. Eu não sei você que está aí do outro lado, não sei como está a sua família, como está a sua casa, mas eu quero lhe dizer que para Deus nada é impossível. Quando você começa a se converter, a entrar no processo de salvação, no processo de regeneração, você entende que Ele começa a fazer por você. E eu comecei a orar, comecei a entender o que era oração, eu comecei a buscar profundamente a Deus e para os montes, e o meu propósito sempre foi esse: restituir a minha casa, restituir a minha casa. E Deus, Ele concedeu isso. Deus, Ele ouviu o meu pedido. Deus, Ele alcançou o meu pedido. E um pouco antes de eu me batizar, até Deus, Ele permitiu várias coisas que eu passasse antes de me batizar, mas Deus, Ele foi fiel e restaurou a minha casa. Hoje eu posso ver a minha família reunida, hoje eu posso ver o casamento do meu pai e da minha mãe super bem, porque Ele restituiu. Então, quando eu falo que eu estou aqui, que eu fico na presença de Jesus, é porque não tenho nem um pouco de saudade. É legal isso, o mundo ele fala, é legal você fazer isso, mas aqui dentro, aqui você tem algo que é muito maior. Quando Paulo ele se torna Paulo, ele fazia algo que ele perseguia a igreja. Até o Tiago falou um pouco jogado na palavra, e eu assim, quando eu vejo assim Paulo, eu vejo que ele perseguia a igreja, ele adorava perseguir a igreja, ele adorava fazer as coisas que não pertenciam àquilo, o caráter dele. E quando ele se converte, quando ele torna a ser um cristão, ele entende o propósito. Aí que ele fala em Galatas 2:20, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Então você precisa que Cristo viva em você, para que Ele possa fazer na sua vida, na sua casa, tudo o que Ele puder fazer por você. Amém. Bem, obrigado. Boa resposta, não é? Algo que a gente está falando hoje, assim, a gente está falando, o tema é aceitar Jesus. O Dorival já falou que foi no culto, ouviu a palavra. Algo que a gente sempre tenta transmitir para as pessoas é o aceitar Jesus. Essa pergunta que eu quero fazer agora é uma pergunta talvez mais pessoal. Se você quiser incluir a palavra, fique à vontade. Se você não quiser incluir a palavra, fique à vontade também. Mas você acha que aceitar a Jesus é momento ou é caminhada? Ou é um processo, é tempo? Eu venho no culto hoje, tomo uma decisão, levo 1 ano, 2 anos para mudar. Ou eu venho no culto, por exemplo, hoje é sexta-feira, vamos dizer assim, domingo, se tivesse aqui, aceita Jesus domingo, na segunda-feira você é outra pessoa. Até essa
essa resposta pode até causar comentários, como eu sempre digo, pode, se alguém depois quiser me procurar no direct, mandar no WhatsApp. Mas eu sou assim, uma mentalidade assim, depois, não adianta eu querer fugir da palavra, né? A gente tem que estar pela palavra, porque a gente aprendeu dessa forma. E quando eu pessoalmente, como o Thiago perguntou, eu quando aceitei a Jesus, foi um processo, não foi de momento. Porque eu creio assim que um momento, Thiago, assim um louvor, um hino, ele te faz chorar. Uma pregação bela, uma palavra bela, ele te faz chorar. Mas para você aceitar verdadeiramente Jesus Cristo na sua vida, ele gera um processo. É hoje você iluminando uma falha sua, é hoje você reconhecendo um pecado seu. Amanhã você vai reconhecer outra coisa. Depois da manhã é um processo. Eu, para mim, uma resposta pessoal do meu pensamento, é um processo bastante prolongado. Até se você pode se questionar, mas às vezes tem pessoa que demora anos a aceitar Jesus de verdade na vida. Mas eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma que é assim um processo. Assim, não é na hora, não é no momento, mas tem que ter um processo. Você tem que passar pelos processos que Deus ele faz da regeneração, processo de santificação, da glorificação, para que você possa literalmente entender que você está aceito por Jesus e você aceitou Jesus na sua vida. Amém, glória a Deus. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes, muitos jovens vêm até nós e questionam: eu fui num culto, aceitei Jesus, mas por que eu continuo ainda falhando? Ou por que tem coisa que lá no meu passado eu não consigo ainda tirar da minha vida? Porque é um processo, a gente é humano, né? Se Deus viesse agora na terra sobre as nossas vidas e tirasse tudo que é imperfeito de nós, o único lugar que nos resta é o céu. Então, talvez você às vezes se questione: mas eu aceitei Jesus, mas ainda tem coisa na minha vida que eu não consigo mudar. Tem coisa na minha vida que eu ainda não consigo. Entenda que é um processo. A Bíblia nos traz esse detalhe de a gente caminhar com Cristo, né? Levar a cruz todo dia. Não é para você levar a cruz só uma vez, é todo dia. Se levamos todos os dias a cruz, então é sinal que tem alguma coisa aí de levar a cruz todos os dias. Mas é por isso que a gente quer entender sobre esse assunto, né? É um processo. Interessante o Thiago, o Dorival, e aqueles que estão nos assistindo, falar sobre esse processo é lembrar da vida de Pedro. Pedro andou com Jesus, não foi comigo, não foi com o Thiago, não foi com o Dorival. Ele andou por 3 anos com Jesus. E o momento da sua conversão começou quando Jesus estava no caminho de ser crucificado. Porque ele vivia com Jesus, conhecia Jesus, vivia os mesmos propósitos, as mesmas intenções que Jesus tinha, via os milagres, né? E naquele momento que ele nega Jesus, quando Jesus estava no caminho de ser crucificado, né, ele nega Jesus por 3 vezes, aquilo ali, no momento que ele cai na real, que ele chora amargamente, que a Bíblia fala que ele chora amargamente, ali começa o processo de conversão de Pedro. Aliás, o processo já começava quando ele foi escolhido, mas ali que vem aquele flash: poxa, eu tenho que mudar. Né? Então Pedro é um exemplo bem claro para nós aqui sobre esse processo de conversão. Eu acho que agora nós vamos abrir para algumas perguntas que o pessoal tem. Acho que já tem perguntas que estão chegando. Tem perguntas chegando, façam suas perguntas, e o pessoal daqui também que está com a gente aqui, fique à vontade para fazer perguntas. Tem pergunta? Irmã Cristiane, tem uma pergunta? Como que vocês entendem? Será que é nós que aceitamos Jesus ou Jesus que nos aceita? Boa pergunta. Eu, particularmente, tenho uma resposta particular minha, que essa semana nós comentávamos sobre isso, mas eu quero ouvir dos irmãos aqui primeiro, e depois eu vou dar o meu particular sobre isso. Tchau, podem responder. Já nosso convidado. Ele que se aperta com essas perguntas. Então, é uma questão assim bastante hoje discutida entre os teólogos, né? Até dá para nós colocar o calvinismo, o arminianismo também junto,
Mas existe a obra da pré-ilustração, por exemplo, sobre o calvinismo, e eles pensam de uma forma, né, que você é escolhido e pronto, acabou. Você recebe uma graça que você não resiste. Né? Nós, assembleianos, nós pensamos que Cristo ele chama. Cristo ele chama até você, só que você tem esse direito de escolha. Você entra no teu livre-arbítrio aí. Você decide se você quer Jesus. Mas a questão assim é se você escolhe Jesus. Aí entra uma coisa, ele te chama. Só que aí vai de você querer. Aí entra o teu livre-arbítrio. Não, eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero. Mas eu creio desta forma assim, que ele nos chama. Ele chama todos. Em João capítulo 1, versículo 12, ele vem falar sobre isso. Que todos são feitores filhos de Deus, né? Todos, ele vem para o céu. Só que muitos, aqueles que quiserem aceitar, serão filhos de Deus. Mas aqueles que não quiserem aceitar, infelizmente. Muito boa resposta. Qual a opinião, Thiago? A minha opinião é que... Não, nós temos uma opinião. Eu podia falar assim, não tem uma opinião. Não, mas a gente tem uma opinião, sim. Eu vou usar o texto para os cristãos que gostam da palavra, o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. A gente podia usar vários outros textos, mas o texto, acho que você que está ouvindo aí, está assistindo, conhece o texto. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele deu o seu Filho para todo mundo. Então esse é um grande questionamento, que muitas pessoas acham, mas Deus me escolheu. Ele te escolheu para salvação. Mas se você quer ir para o céu, você pode, aceita Jesus. Se você quiser ir para o inferno, é só não aceitar Jesus. Viver em pecado. Você não é obrigado, né? Exatamente. Tipo, é uma coisa que a gente, às vezes, questiona as pessoas. A gente trabalha aqui na igreja, principalmente, com a área de ensino, né? Parte do Cetalep, e a gente acabou abrindo um canal no YouTube. Até vou aproveitar, deixa aqui. Se inscreva no canal lá, Teologando com o Thiago. Brincadeira, irmãos. É só para descontrair. Propaganda, cara. Mas muitas pessoas questionam assim, a questão da teologia, porque tem linha de raciocínio, uma coisa, e fala assim, não, porque Deus me escolheu, então eu vou ser salvo. Independente do que eu fizer na minha vida, vai chegar no finalzinho da minha vida, eu vou estar na cama do hospital, lá Deus vai... Pode ser que não aconteça isso. E tem pessoas que falam assim, não, porque no dia que Deus pregar para mim, que alguém usar alguém, né, eu vou aceitar ele e não tem como fugir. Também é mentira. A gente tem escolha. Nós que estamos aqui, nós estamos à frente aqui hoje, né? Estamos à frente aqui de vocês hoje falando. Nós temos uma escolha. Se nós, por exemplo, eu quiser falar assim, eu a partir de hoje não quero mais ir na igreja, não quero ser mais cristão, eu vou para minha casa e pronto, acabou. Eu tenho esse direito. Mas, né, eu sei das responsabilidades. A partir do momento que eu tenho direito, também eu tenho deveres. Deus, ele nos dá o direito de salvação. Então ele fala assim, você pode ser salvo, só que tem que aceitar Jesus. Andar em santidade, tem todo um processo depois, uma vida, né? Porque aceitar Jesus, existe uma vida depois de aceitar Jesus. Então, se eu não quiser aceitar Jesus, eu também posso escolher. Exatamente. A minha opinião é bem parecida. Eu até achei que ia ser diferente. Não estou tão errado, irmãos. Não, irmãos, eu tenho essa opinião também, que eu estava escutando um vídeo de um youtuber famoso aí do meio gospel, ele falando que a conversão, na verdade, é Jesus que escolhe e você não tem escolha. Entendeu? Ele deu até um exemplo de uma estrada, uma rocha que cai lá e tal, mas não, isso não convém a nós nesse momento, porque a minha opinião é mais baseada na Bíblia e baseada naquilo que eu aprendi com Jesus. Quando eu me converti, quando eu voltei para a igreja, o versículo que falou muito forte na minha vida foi Isaías 60, capítulo 1, que fala assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, o nosso processo, quando Jesus nos chama, é nos levantar. Se nós ficar deitados, esperando Jesus nos levantar, para que nós possamos seguir o caminho dele, nós já estamos todos errados. Então, nós temos que nos levantar.
Jesus me escolheu, então eu levanto e resplandeço, porque minha luz vai nascer. Exatamente. Muito interessante, mas a gente vai continuar a parte das perguntas. A gente tem uma pergunta aqui na tela. Eu li aqui na hora que a Mirelle estava. A Mirelle é nossa contra-regra, não sei como que fala. Ela faz meio de tudo. Cabo Man, contra-regra, cameraman. E tem uma pergunta ali muito interessante. Olha, pergunta que fizeram para mim, irmãos, quando eu comecei a ser crente, né? Vamos dizer assim. Dorival, então o princípio da sua caminhada chegou a ser para agradar a sua namorada? Então, não sei quem fez, né, essa pergunta, mas como eu falei no início, eu falei para ela, ó, se eu gostar da igreja, gostar de estar com Jesus, eu fico na igreja, eu era bem sistemático, né? Senão eu vou embora e não vai dar certo. Até o meu sogro Roberto, quero mandar um abraço para ele, ele pegou e falou, venha da igreja, venha, né, para você conhecer, você professar essa fé. E até uma questão assim que muitas pessoas falam, até sai muitas pautas, muitos ainda falaram, Dorival vai terminar com ela, vai sair da igreja. Né, já o primeiro erro, porque já estavam torcendo para que a gente terminasse, né? Então, a gente ouvia muitos boatos, assim, por ser muito novo, por ser... Mas quando eu falei para ela assim, ó, se eu gostar, eu fico na igreja e ficamos juntos, senão eu saio. Porque quem me chamou verdadeiramente, de quem eu senti, porque a gente não pode permanecer em algo ligado em alguma pessoa. Hoje ela é minha base, hoje ela é minha estrutura. Só que se você entra em algum lugar para permanecer enquanto aquela pessoa estiver de pé, você nunca foi alicerçado em Cristo. Nunca você vai ser alicerçado em Cristo. Mas quando você entra com o propósito de continuar na caminhada com Cristo, não querendo agradar namorado, namorada, mãe, pai, quem for da família, você vai sempre estar firme, vai sair, vai entrar, vai estar. Hoje no meu caso é diferente, hoje a minha esposa, eu brinco com ela, você é mais crente que eu. Mas, assim, se você entrar, até quem fez essa pergunta às vezes está, né? Mas, se você entrar na igreja olhando para alguém, você pode cair, você pode não permanecer. Mas se você entrar olhando, e no longo da tua caminhada olhando para Cristo, você jamais vai cair. Então, olhe para Cristo, que o seu foco seja Cristo. Não sei se eu entendi. Não, muito bom. Eu quero abrir um parênteses já. Uma coisa que talvez o jovem que está assistindo, talvez pense assim, mas espera aí. Se a irmã Renata, né? A irmã Renata foi lá e convidou o Dorival para vir para a igreja, e é sinal que eu posso ir procurar jovem no mundo para namorar, me casar. Sempre tem essa aí. As pessoas fizeram essa pergunta para mim, fizeram pergunta para a Mirelle, acredito. Faz esse questionamento para vocês. Eu quero aproveitar esse momento e falar assim, olha, se você jova, né, moça, a jova, porque eu jovem, e a jova. Então você menina, você moça, que está servindo a Jesus, que está no caminho certo, que está trilhando esse caminho de salvação, e fala assim, eu quero namorar, e eu vou buscar um namorado lá no mundo. Quero dizer para você que é algo muito arriscado. É mais fácil você sair do que ele se converter. Você, rapaz, você jovem, você homem, você vai lá e conhece uma moça do mundo e quer trazer ela para a igreja e fala assim, não, eu vou namorar e vou convertê-la. Você também não vai conseguir. Isso é um processo bem difícil. A gente falou que é uma decisão pessoal. Talvez essa pessoa até iluda você para conseguir coisas que talvez você não deixaria de uma forma tão fácil. Tome muito cuidado, é uma forma muito difícil. Muitos processos dão certo aí, como o do Dorival, como o meu também. Eu era do mundo, aceitei a Jesus, hoje nós estamos na igreja. E acabou que foi muito próximo isso. Mas tem muito mais pessoas que saem da igreja e não conseguem voltar depois do que essa quantidade de pessoas que permanecem. Então tome muito cuidado. A gente quer aproveitar essa deixa, abrir esse parênteses para falar sobre isso. É sempre um questionamento.
eu já quero convidar vocês, se você tem vontade de saber sobre esse tema namoro, cristão, noivado, casamento, mande aqui nos comentários que vocês querem ouvir uma entrevista sobre isso, sobre esse tema. A gente já está preparando alguns temas. Até tem uma moça que conversou com a gente falou algumas diretrizes para ela futuramente que vai acontecer acerca dessa caminhada cristã, desse projeto. Mas se você tem essa vontade de saber mais sobre namoro, comente aí, peça esse tema, namoro cristão, e a gente vai falar sobre mais esse tema. Essa questão, Pode falar. Até essa questão, irmãos, de assim, que já aproveitando na pergunta e já falando da fala do Thiago, é interessante, assim, na minha vida, assim, quando eu comecei a namorar com a Renata, eu era do mundo, a primeira proposta do meu sogro foi: ó, você só namora com ela, que eu não entrei já namorando com ela, só namora com ela depois de um certo tempo. Ele me deu um período, se eu não me falha, uns 6 meses. Período de experiência. Período de experiência. Você pode vir aqui em casa, só que era o período da observação. É interessante que muitas moços, a grande maioria hoje jovens, porque eu tenho jovens, eu trabalho com jovens e é muito comentado sobre esse assunto. É interessante o apoio, porque em questão da minha esposa, que hoje é minha esposa, ela teve o apoio do pastor, do pai e da mãe. Só que antes deles apoiarem, eles começaram a ver quem eu era. Eles começaram a vistoriar quem eu era, para ver se era realmente eu estava dentro do padrão para ficar com a Renata. Até quando eu fiz por merecer, né? Mas é interessante o apoio. Você que talvez quer trazer um rapaz lá de fora, eu recomendo hoje, assim, se você não tiver apoio, nem tente. Se o teu pai e a tua mãe falar não, nem tente. Se o teu pastor falar não, nem tente. Pare no começo, porque com a questão da Renata e eu, o pastor apoiou. A minha sogra, a Roslane, apoiou. Meu sogro, o Roberto, apoiou. Só que teve um período da vistoria, período da experiência. Se ele fez alguma coisa errada, fala: não, você não dá para ela, porque ela é uma pessoa cristã e você está querendo entrar com outras ideias. Só que como eles viram em mim uma conversão, eles viram em mim o processo da conversão, eles acreditaram em mim. Até hoje eu sou grato pela vida da minha sogra, do meu sogro, que são os maiores apoiadores, tanto do meu ministério, tanto como a minha conversão. Eles olharam para mim, não, aí sim, o pastor, até eu vou citar o nome do pastor Luiz, ele também viu, não, você pode, se você dá certo. Aí ele foi lá e conversou com o meu sogro: ó, traz para perto de você que vai dar certo. Mas tem que ter o apoio. Não vai querer você tomar por atitude, você não, vou pegar aquela garotinha, aquele garotinho e trazer, e vou namorar. Você tem grande risco de acabar desviando. Então, meus jovens e irmãos, continuem fazendo perguntas lá. Nós vamos deixar a Mirelle preparar algumas perguntas ali já para a gente voltar, né? Vamos dar uma pausa, não tem intervalo aqui não. Então aqui nós só vamos cantar um hino, né? Para nós prosseguir com as perguntas enquanto a minha Mirelle deixar o Daniel tomar uma água. Tomar uma água. Isso a gente canta um louvor. E eu quero convidar você, se você conhece, e a minha esposa venha mais perto de mim aqui. Então, irmãos, percebem que a gente está fazendo tudo ao vivo. Então, meu filho quer se apresentar aqui, então se apresenta aí. O Luiz Gabriel, tenho 7 anos. E vai cantar junto com nós. Amém.
irmão Tiago, né? Para a gente dar prosseguimento. Obrigado. Para a gente prosseguir com as perguntas, agora a pergunta dos jovens, né, que fizeram, dos irmãos que estão nos assistindo. Fiquem à vontade, irmãos. Vão mandando as suas perguntas, enviem nos comentários, enviem em particular, que a gente vai estar respondendo. Nós vamos responder mais uma pergunta agora, que chegou até nós. Pedi para a irmã Miriam colocar ali. Vamos ler essa pergunta. Após você aceitar a Jesus, conseguiu influenciar sua família ou amigos? Você teve rejeição na família ou amigos? Logo, você aceitou Jesus. Talvez um questionário é algo que você está vivendo hoje. Então, irmãos, em questão disso, é muito, às vezes a gente falar sobre isso, às vezes causa um pouco até de tristeza em alguns jovens, porque às vezes eles entram dentro da igreja e falam: eu aceitei a Jesus e vou agora salvar toda a minha casa. Entra assim, não, agora eu vou impactar, né? Vou chegar lá, vai acontecer, só que acaba sendo frustrado, né? Acaba sendo frustrado porque não é dessa forma que Deus trabalha, não é dessa forma que Deus faz. E respondendo essa pergunta, primeiro, tem duas perguntas em uma só. Após você aceitar Jesus, conseguiu influenciar a sua família ou amigos? Irmãos, os que mais devem às vezes nos apoiar é o que mais a gente às vezes tenta, até sobra algumas lutas. Questão da família, por exemplo, preguei o evangelho tanto para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. A resposta é: eles estão na igreja hoje? Não, ainda não estão. Mas eu crendo dessa forma que eu estou influenciando todos os dias eles com a minha vida. Estou influenciando eles com o meu testemunho. Eles vendo Cristo na minha vida, a minha atitude diante da minha família. Porque assim, eu vou até enganjar aqui nesse assunto, já que é uma questão de perguntas. Tem muitos jovens hoje que aceitam Jesus e aceitam Jesus dentro da igreja, mas dentro da casa ele não muda. Dentro da casa ele não tem nenhum movimento assim que ele tenha alguma mudança. Eu até hoje não consegui ainda ganhar a minha família. Eles não estão na igreja, mas consegui levar eles em muitos cultos. Amém, glória a Deus. Consegui fazer eles chorar um monte de vezes quando eu falava da palavra de Deus. Então isso já é gratificante. Amigos também. Amigos, já ganhei amigos para Jesus. Amigos é muito mais fácil você ganhar. Só que o primeiro impacto quando você aceita Jesus, a primeira coisa quando você aceita Jesus, ainda eu estudava. Os amigos falam: ih, agora virou crente, agora vai virar espalhar rodinha. E você, quando está com o primeiro amor, você quer falar de Jesus, você quer falar assim: vamos no culto, vamos lá no culto, lá no setor 5, lá, e aquela coisa toda. Mas eles, na mente dele, falam: não, tá ficando doido, tá ficando louco. E acaba aqui perseguindo muitas das vezes. Acaba tirando sarro, acaba fazendo piadinhas. Até quando me converti, falava: ó o pastorzinho, ó tá fulano. E às vezes eu me incomodava com isso. Só que quando eu passei a saber trabalhar com isso, eu comecei a levar para um outro lado. Eu falava: amém, meu irmão, amém. Em vez de eu ficar bravo com eles, eu demonstrava que eu ficava alegre deles me chamar daquela forma. E eu já aproveitava a deixa e já falava de Jesus. Falava: imagina um dia você também se chamar de pastorzinho. Aí eu aproveitava, até que eu conseguia ganhar alguns amigos para Jesus, até um deles hoje, não dentro da Assembleia de Deus, mas ele é um grande líder de jovens também, dentro de uma igreja grande aqui em Ponta Grossa. E eu me alegro por isso, me alegro por conseguir influenciar. Mas as perseguições sempre vai ter, irmãos. O próprio citei Saulo no começo, Paulo, quando ele aceita Jesus, quando ele começa a seguir a Jesus, a primeira coisa que ele começa a ser perseguido. A primeira instância, aquilo que ele fazia, ele passa agora a acontecer com ele. Então as perseguições, as brincadeiras de mau gosto sempre vai acontecer. Mas não leve isso como um motivo de você ficar bravo. Não demonstre, você tem que demonstrar a diferença, que você mudou realmente. Você fala: amém, meu irmão, amém. Em vez de você brigar com ele, xingar o teu amigo ou familiar, vai e ora por ele, porque Cristo vai trabalhando por eles. Então creio que eu
conseguir responder um pouco essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Hoje, irmão Dorival, consegue adorar com a mesma intensidade, acredito que seja do primeiro amor, né, no começo ali. Tá na mão aí a bola. Então, meus irmãos, a gente sempre fala, a gente conversa, a gente fala assim entre a gente sobre o primeiro amor, né? O primeiro amor, ele é como se fosse uma paixonite. É algo, quando você é apaixonado, quando você está namorando, você quer estar a todo momento com o cônjuge, você quer estar com a namorada, quer estar com o namorado, né? Eu acho que os irmãos foram assim, da mesma forma. Isso é o primeiro amor. Só que o amor ele é evidenciado logo após. Quando você passa a criar imaturidade, você começa a criar maturidade dentro do estado que você está, por exemplo, na fé cristã. Você começa a criar uma maturidade. E hoje essa pergunta, você consegue adorar com a mesma intensidade? Não. Eu adoro mais ainda. Eu consigo adorar mais ainda. Por quê? Porque no meu primeiro amor, eu não enxergava as minhas falhas. No primeiro amor, eu não enxergava as minhas questões de erros. Hoje, conhecendo a palavra de Deus, estudando um pouco do que diante de doutores da palavra, mas a gente conhecendo um pouco da palavra, a gente sabe que mesmo o pecador, mesmo o falho, ele nos ama mesmo assim, então você consegue adorar muito mais. Hoje a gente vê que muitos vão morrendo na fé por essa questão, mas enquanto mais você se aprofunda pela palavra, mais você ora, mais você vai conseguir adorar intensivamente a Deus, porque você não vai se sentir pequeno, menor, não aquela coisa assim, eu estou aqui e Ele me ama e eu sou desse jeito. Não, você consegue enxergar as suas falhas e fala: Deus, obrigado por me amar, mesmo assim, mesmo sendo falho, obrigado. Então eu consigo adorar mais ainda, com mais intensidade, porque mesmo sendo pecador, Ele me ama. Amém. Isso aí é algo muito interessante, muito boa a resposta. Quando a gente fala sobre esse termo, né, que esse tipo de termo que a gente falou agora não é bíblico, né? O primeiro amor que a Bíblia trata fala de alguns outros detalhes, né? Mas essa caminhada na fé, esse começo, normalmente a gente, muitas pessoas começam a caminhar, em vez de caminhar, elas começam uma corrida, sendo que a Bíblia nos ensina a caminhar, né? Caminhar no passo do boi, né? E a gente acaba correndo e cansa muito rápido. A Bíblia fala que muitos correm e cansam rapidamente, mas a gente tem que caminhar. E esse termo, né, que a gente utilizou, o primeiro amor, só para que ele fique bem claro. Senão às vezes a pessoa possa mandar assim: não, mas o primeiro amor da Bíblia fala uma coisa, não existe o segundo amor da Bíblia. Mas é um termo, vamos dizer assim, uma gíria crente, né, que a gente tem, uma gíria crente, uma palavra popular no meio dos crentes, no meio da igreja, que a gente fala sobre o primeiro amor, que é essa caminhada um pouquinho mais acelerada. O jovem lá aceita Jesus, quer fazer tudo, quer sair pela rua, quer fazer uma coisa, não que a pessoa mais velha não saia, mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que tem coisas que não é tão necessárias, né? E a gente aprende um pouquinho mais. Até em Apocalipse 2, no versículo 4, diz assim, a carta aos Éfesos: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui é uma relação de palavras assim que, né, igual o Thiago falou, uma gíria de crente, mas até aqui próprio foi usado, mas não em questão assim de você, da intensidade, né, da sua caminhada, mas é porque eles deixaram de fazer algo que eles faziam. O básico do cristão é pregar o evangelho, ajudar a sociedade. Então, às vezes é de abandonar as primeiras obras, né? Exatamente. Deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar. Então, às vezes as pessoas confundem. Primeiro, mas antigamente eu amava ir para a igreja, hoje tem mais. Mas quanto mais você vai crescendo, mais o inimigo vai lutando contra você, mais a tua espiritualidade vai aumentando, mais o inimigo vai te perseguir, vai colocando cansaço. Mas o primeiro amor, em questão disso, né, aproveitando já, aí é você abandonar as coisas. E aqui, quando você começa a aprender a palavra, você vai fazendo mais coisas do que você fazia antigamente. Amém. Vamos para mais uma pergunta? Vamos acelerar para nós, para não ficar virando aqui. Nos fale sobre um pouco como agir com os jovens, né, que se sentem intimidados em ir à igreja, tendo vícios ou dificuldades, achando que preferem mudar antes de aceitar Jesus.
Então, essa pergunta é muito interessante. Não que as outras não tenham sido, porque todas elas eu gostei. Ainda bem que não sei. Essa aí já é uma pergunta para os líderes, né? Os atuais líderes já trabalham no jovem, você quer convidar alguém para vir para a igreja? Depois nós vamos citar o nome das pessoas que fizeram as perguntas ali. Agora nós estamos citando. A não ser que você não queira, né? Se eu não quiser colocar como anônimo. Então, até em questão, assim, usando a teologia em si, é uma expiação universal. Eu até vou deixar um texto aqui em Romanos 5,15 que diz assim: mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, que significa todos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, o que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí é uma questão assim, bastante, hoje eu trabalho com jovens e eu tenho assim, bastante assim, questionamento quanto a isso. Eu vou em irmão Dorival, por exemplo, assim, eu vou entrar dentro da igreja e caso que eu não consigo mudar, eu não consigo, então eles não vão me aceitar lá dentro. Porque hoje, infelizmente, hoje eles olham a igreja como um olhar crítico. Hoje, até porque é assim, um assunto bastante polêmico, irmãos, mas eu vou ter que falar aqui para aproveitar o assunto. Hoje, muitos não conseguem ganhar almas para Cristo, porque eles já começam a apontar o erro. É ou não é? Você chega e fala, por exemplo, para tal fulano, cara, você vai para o inferno. Então eles têm essa visão, que se eu entrar lá na igreja, eles vão me julgar, eles vão me apontar, então eu vou me sentir intimidado. Só que a verdadeira igreja, a verdadeira propagação do Evangelho, o próprio Cristo, quando Nicodemos, ele vai até Jesus, é engraçado que ele vai pela noite, onde ninguém está vendo. Ou seja, ele já se sentia intimidado de chegar até Jesus. Se ele vai até a noite para ninguém ver, porque ele se sentia intimidado, porque muitos falavam de julgar ele. Então, quando ele chega até Jesus, quem faz a pergunta primeiro? É ele mesmo. Por quê? Porque não é Jesus que chega, viu, Tiago? Você precisa mudar. Você está errado nisso. Então, por que muitos jovens hoje se sentem intimidados? Porque por causa das calúnias, por causa das afrontas, você lá fora fazia isso, você lá fora cometia isso. Mas hoje, só que você jovem que tem esse problema, ou está passando por esse problema, ou conhece alguém, que às vezes é alguma pergunta que você está trabalhando com alguém dessa forma, fala para ele, ou você mesmo, não se sinta intimidado, porque a igreja está pronta para te abraçar. Amém. Se algum lugar que na congregação, ou lugar da igreja N, que você foi, não se sentiu bem, venha para nós. Não estou fazendo propaganda da igreja Assembleia de Deus. Não, pode fazer, não tem problema. Mas já fazendo. O nosso líder Tiago e César aqui vão te abraçar, a irmã Cristiana, a irmã Jéssica, vão te abraçar, eu vou te abraçar. Porque aqui a gente não está para apontar o teu pecado. Aqui a gente está pronto para participar de você do seu processo de santificação, do seu processo de santificação com Jesus. Então nós estamos aqui prontos para te ajudar. Nós estamos prontos aqui não para te apontar. Por que você talvez se sente intimidado? Porque os outros te apontam. Mas nós, igreja de Cristo, nós queremos te abraçar. Então eu creio que eu respondi essa pergunta. Aproveitando essa deixa, continuando esse assunto, né? Algo que eu quero falar é que a pessoa que aponta o pecado ao outro é sinal que ela não se converteu totalmente. Porque o que a Bíblia nos ensina após a gente se converter? Que a gente acaba conhecendo quem a gente é. Eu sei do meu pecado, mas eu não sei do pecado do irmão Dorival, do irmão César. Como que eu vou falar do pecado do Dorival e do César, sendo que eu sei que eu tenho pecado? Nós não somos perfeitos. E no dia que a gente achar uma igreja perfeita e a gente querer ir para ela, a gente vai tornar aquela igreja não perfeita. Porque nós somos humanos, nós erramos. Então, de repente, se você tem passado por esse processo de convidar pessoas e as pessoas não têm entendido que a igreja possa julgar, eu quero dar uma dica para você. Converse com essa pessoa e fale, se a igreja, se por exemplo algum membro, alguma pessoa querer julgar ela, é sinal que ela realmente está no lugar certo, ela está ali para ser tratada. A igreja é um hospital, né? Como se fosse, a gente fala dessa maneira, e no hospital não entram as pessoas sãs, mas sim as pessoas doentes. E aí a gente consegue entender que nós precisamos de ajuda.
A igreja precisa de ajuda, por isso que a gente vem para a igreja, porque nós precisamos de Cristo. Tem um amigo nosso, que já foi pastor do Dorival, não sei, na época do Cristo Rei, ele congregou aqui, eu não quero citar o nome dele, mas as pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar, ele orava e falava assim, não que sejamos belos ou bonitos, que nós estamos aqui. O irmão Jessé já dedurou que era o irmão Valdeci. Não era para falar, irmão Jessé. O presbítero Valdeci Ribeiro, ele ora dessa maneira, orou por várias vezes, não sei se ora assim, mas é uma oração muito verdadeira. Nós não estamos aqui hoje para falar que somos os melhores, porque somos bons, não, nós somos ruins. A Bíblia nos ensina que nós somos depravados em pecado, nós somos imperfeitos, miserável homem que sou. Então, para essa pessoa que mandou essa pergunta, ou de repente tem esse questionamento de não vir para a igreja, porque vão te julgar, não fique com medo, você está indo para o lugar certo, você está indo para o lugar onde você será tratado, mudado, consertado para você ir morar para o céu. O céu só vai entrar de gente perfeita. Então até lá, todo mundo é imperfeito, não se preocupe. Até essa questão, só para nós aqui já, é interessante que aquele que confessa alcança a misericórdia. Só que o problema é que muitos jovens hoje vê a gente, igual vai estar vendo assistindo aqui, ou ver os pastores sentados no púlpito, eles olham assim como um ser, né, diferente, extraordinário, não tem falha nenhuma. Então o que ele pensa logo? Ele pensa que se eu falar da minha falha, se eu falar o meu erro, ele a primeira coisa é me apontar, mas não, vai ser julgado, mas não. O próprio, quem é salvo mesmo em Cristo, ele vai falar, meu irmão, vem aqui, que eu vou te ajudar. Então não tenha medo às vezes de contar o teu pecado, de contar o teu vício, que eu li ali sobre vícios. Tem vários tipos de vícios, não é só vícios com drogas ilícitas, mas às vezes vício com a carne. Às vezes eu vou falar aqui, vício com pornografia, tem jovens que têm a mente pornográfica, jovens com masturbação, nossa, é um assunto que pode ser tocado aqui, pode prolongar muito, mas como eu trabalho como jovem, eu falo sobre isso. Às vezes tem esses vícios, mas não tenha medo de confessar, né? Se você confessar, você vai alcançar misericórdia, e as pessoas vão te ajudar. Amém. Bom, nós vamos abrir para mais uma pergunta, que o nosso tempo já está apertado, mas passou tão rápido que eu nem percebi. Nós vamos abrir para mais uma pergunta ali, e provavelmente no YouTube lá a gente vai colocar alguns cortes, né? Cortar algumas falhas, erros, nossa, aí para ficar bonito. Se a gente conseguir cortar, né? Mas assim, a gente vai abrir para mais uma pergunta ali, e vão comentando, irmãos, porque se não puder responder agora, no momento, a gente vai respondendo durante os comentários. Então, se quiserem perguntar para mim, depois pelo WhatsApp, por direct. Como que é o teu Instagram lá? Instagram da propaganda aqui. Dorival, Renato? É Dorival, acho que é aquela sigla baixinha, reta. Underline Renato. E se quiserem mandar mensagem ou pelo WhatsApp também, depois a gente, se quiser deixar nos comentários, a gente deixa o número. Pode perguntar, se precisar conversar, ligar. Se for um assunto assim que precisa minha esposa estar junto, eu vou estar junto, chamar ela junto para responder. Se for outro assunto que eu possa responder, eu respondo com total liberdade. Amém. E assim, jovens, nós queremos saber também sobre você. Como foi a tua conversão? Não só jovens, mas todos que estão nos assistindo. Como que foi a tua conversão? Coloque lá nos comentários, né? Porque a gente é curioso. Deus é curioso. A gente quer saber, e também outra coisa que a gente quer saber, quem você quer ver aqui depois nessa cadeira. Quem que você quer que nós traga, que nós estamos falando do setor número 5. Aqui do Jardim Sabará, esse trabalho é do jovem, do setor número 5, da liderança. Eu estou no setor número 5. Mas não impede você, de repente, de outro setor, de outra denominação, comentar, pedir ajuda ou pedir para que alguém esteja aqui. A gente quer fazer essa programação semanal, se possível, de repente, mais uma vez, mas a gente quer ouvir você, quer fazer entrevista de uma forma diferente, debater sobre a palavra, aprender sobre a palavra de uma forma mais fácil, de repente, uma forma mais cotidiana, né? E a pergunta está ali, ó. Qual é a pergunta, César? Dorival, qual o seu conselho ou mensagem para os jovens de modo geral, com base na situação atual que vivemos? Na situação nós vivemos,
É uma pergunta assim, qual é o teu conselho agora? Viver como jovem na igreja? Talvez até Também como viver, né? Como servir a Deus nessa época de corona, né? Que muitas vezes as pessoas até esquecem que Deus existe e estão na casa lá, trancadinho. Muitos jovens aí que podiam estar online conosco, não estão assistindo, e depois vai assistir, vai ser direcionado para você. Essa pergunta, tem que aproveitar esse momento para dar uma cutucada. Então, meus irmãos, sabemos que nós estamos vivendo um período assim bastante dificultoso de se adorar a Deus, né? Já fazendo propaganda, cita as lives, né? Todas as congregações estão fazendo live. Tá o Dorival em todas as partes da congregação. Um dia está na Cristo Rei, um dia ele está na Vila Romana, um dia está no Sabará. No mesmo dia. No mesmo dia ele está em vários lugares. Então o meu conselho assim, para vocês, assim, em questão da adoração, de viver permanecer na fé neste momento, como eu falei, aqui a gente vive pela palavra, então eu vou citar. Por exemplo, Gideão, ele estava vivendo um ataque, o seu povo estava vivendo um ataque. E quando ele arranjou um jeito assim, diferente para trabalhar, porque ele foi malhar trigo, e o lugar de malhar trigo era na eira, mas ele foi no lagar. O lagar era um lugar escondido, onde os midianitas não conseguiam, ou seja, ele agiu com inteligência. Aí eu deixo mais um texto para você em Romanos 2:2, e não nos conformeis com esse mundo, mas sede renovado o nosso entendimento. Então que você, nesse momento, aproveite esse momento de quarentena. Você às vezes não pode vir no culto, né? Não pode assistir o culto, né? Às vezes esquece, acaba esquecendo. Mas aproveite para você tirar um momento com Deus, pelo menos 1 hora por dia. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, veja eles tipos de canais do YouTube sobre pregação, sobre ensino, sobre louvor. Aproveite e tenha o seu momento com Deus. Porque quando Gideão ele foi descoberto, pelo anjo desceu em forma teofania para ele foi escolhido. Ou seja, talvez é a oportunidade que Deus está te dando, que quando voltar tudo, você seja um escolhido de Deus para fazer a obra. Aproveite o teu crescimento espiritual, teu crescimento tanto de intimidade com Deus, a tua constância com Deus. Quando a gente fala de constância, nós estamos vendo no tema do ano da constância, né? Às vezes muitos falam assim, a minha constância é em tudo culto. Mas é agora quando não tem culto, né? Como é que eu vivo uma constância? Gente, a gente precisa viver uma constância com Deus direta. Aí você lembra do texto de Paulo aos Tessalonicenses, que fala, orar sem cessar. Ou seja, você está conectado diretamente com Deus, o trono. Então aproveite essas oportunidades. Aproveite quando você não tem culto para você mesmo elaborar uma palavra. Você que sonha em ser pregador, em louvar. Aproveite a estudar o instrumento. Aproveite que você vai conseguir. E depois a gente vai passar. A gente vai passar por isso, a gente vai passar por essa dificuldade. E talvez a hora que voltar para os cultos vai ser a hora de você estar sendo usado por Deus. E talvez um dia você esteja sentado aqui sendo entrevistado por esses 2 bênçãos. Amém. Irmão, nós temos mais uma pergunta. O irmão César vai fazer mais uma pergunta e após essa pergunta a gente vai fazer o encerramento. Mas manda as perguntas, manda questionário, manda de repente a pergunta que você quer fazer, você não quer que seja tão pública, você esteja com vergonha de se expor, mande diretamente para nós através do Facebook, através do Messenger, através de sinal de fumaça, através de carta, do jeito que você conseguir alcançar as nossas vidas para a gente poder responder. Envie. Eu quero, antes dessa pergunta, eu quero pedir fazer um grande pedido para você que está assistindo. Se você tem gostado desse assunto e você sente que o jovem da sua igreja não está assistindo, marque ele no comentário para ele assistir depois. Se você entendeu que essa palavra pode alcançar alguma vida, comente lá, marque alguém, faça igual aquelas propagandas que o pessoal faz, compartilhe, comente, marque as pessoas lá para você ganhar um brinde. Imagine que você vai ganhar um brinde. Qual que é o brinde? É o galardão lá na sua coroa, quando você for arrebatado, quando você for para o céu. Vai ser um brinde para você, ou mais uma pérola para a tua coroa, ou como diz o pastor Tiago Descente, mais uma lajatinha na tua varanda lá no céu. Entenda que essa mensagem que está sendo pregada aqui é uma mensagem cristocêntrica. Ela pode alcançar muitas vezes. Amém, irmãos? César, mais uma pergunta. Uma pergunta lá, e muito boa. Irmão Dorival, teve alguma experiência ou luta que te fez pensar em desistir? Ir para a igreja, eu até não digo que ir para a igreja, às vezes uma chuva faz a gente desistir, mas eu digo de se
seguir a Cristo, né? E permanecer servindo a Cristo. Então, meus queridos, é uma pergunta bastante assim também, achei bastante elaborada, né, para os nossos dias, mas eu respondo dessa forma. Foram várias vezes que eu tive essa oportunidade de pensar assim, ou talvez de desistir, mas eu sempre lembro da história de José. Ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi N coisas. Até quando ele foi vendido, ele foi jogado na cisterna e talvez no momento ele pensou em desistir de ser cristão. Aí quando ele chegou no Egito, talvez ele poderia pecar, porque ele estava num ato de escravidão. Só que ele entendeu que os seus irmãos lá atrás que venderam ele, eles ajudaram ele ir mais para frente. Eles ajudaram ele a criar novas experiências com Deus. Porque se ele não fosse vendido, ele não chegaria no patamar de governador. Se ele não fosse vendido, ele não seria preso. Mas se ele não fosse preso, ele não seria conhecido pelo faraó. Então, a minha vida, eu pensei várias vezes. Eu confesso, irmãos, que eu pensei várias vezes. Mas quando eu lembrei que o propósito ele fala mais alto do que a minha dor, do que o meu sentimento humano, eu permaneci. Então você que talvez passou por isso, alguma luta dentro da igreja ou fora da igreja, mas eu quero lhe dizer, permaneça, porque talvez é Deus permitindo que você cresça muito mais. Então se você foi caluniado, se dentro da igreja mesmo tentaram te excluir, permaneça no propósito, ainda que esteja doendo, mas permaneça no propósito, porque você vai chegar muito mais longe. Amém. Obrigado, irmão Dorival. A gente vai fazer uma consideração final, né? O Thiago vai fazer a consideração final, e o irmão Dorival também. A gente vai fazer uma oração, agradecendo a Deus, né, pela vida de você que participou com a gente. Fique firme, irmão. Fique firme, jovem, que vale a pena servir a Jesus. Acredito que antes do nosso irmãos que estavam conosco, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Hoje você ouviu a palavra de Deus, de repente você está longe dos caminhos do Senhor, está longe de Jesus, ou talvez não tinha conhecido a Jesus dessa forma qual nós apresentemos hoje. E a pergunta que eu quero fazer para você é se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós, através desse momento aqui, através dessa palavra, através das perguntas e respostas, nós vimos o quão importante é aceitar a Cristo, e muito melhor é aceitar a Cristo do que viver no mundo. É melhor viver para Cristo do que viver para o mundo. Se de repente você quer aceitar a Jesus, eu quero convidar você a, neste momento, curvar sua cabeça e dirigir a Deus uma oração. Nós vamos estar orando pela sua vida. Nós não o conhecemos, mas Cristo o conhece e sabe que você tem o desejo de mudança. Nós vamos estar orando neste momento, e enquanto nós oramos, você ora junto conosco. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, Pai. Deus, Pai Santo, Deus maravilhoso, Pai. E eu quero pedir a Ti, Deus, alcance essas vidas do qual estão assistindo neste momento, o qual estão, Senhor, Pai, diante de Ti. Pai maravilhoso, Senhor, Pai, faz a Sua obra, Senhor, Pai, nessas vidas. Pai, Senhor, Pai, com esses Teus filhos, Senhor, Pai, venham, Senhor, Pai, se render a Ti, Senhor. Pai maravilhoso, apanha, Senhor, Pai, os caminhos dos quais eles estão traçando, Senhor, Pai. Deus maravilhoso, traz a cura, Senhor, traz o milagre, Senhor, Pai. Vai ser, Pai, mudança, Senhor, Pai, sobre as vidas. Assim como Tu, Deus, moldou as nossas vidas, Pai. Molda essas vidas, ó Pai, neste momento. E que o Teu Espírito Santo desça, Senhor, Pai, nessas vidas, nessa noite. Pai maravilhoso, assim nós oramos, nós Te glorificamos, Deus, e nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. E assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, se de repente Deus falou com você, nos avise, comente, não para que a gente venha querer se engrandecer, mas que nós venhamos continuar a trabalhar. Deixe nos comentários que Deus falou contigo. É muito importante porque vai ajudar a formular ainda mais esse projeto. Projeto o qual deu início numa reunião, numa conversa, deu início nas orações, na madrugada, nos joelhos que estavam dobrados, e hoje está em se concretizado. Nós queremos que seja bênção para a sua vida. Amém, meus irmãos?
nós vamos passar este momento. Nós queremos, antes de pedir aos irmãos para fazer suas considerações, queremos agradecer a alguns irmãos que deixaram algumas perguntas, o qual foi bênção nessa noite. E esses irmãos, alguns irmãos ali da Vila Romana deixaram a pergunta, a irmã Gabriela, também o administrador da página da Vila Romana, Deus abençoe, ao irmão Gabriel Palácio, o líder ali do Jardim Planalto, Deus abençoe ao Gabriel, a Gabi, a todos os irmãos ali do Jardim Planalto, Deus abençoe a sua vida, e também a irmã Ana Paula, da Congregação do América, Deus abençoe também a nova líder ali do Jardim América ali, Deus abençoe a sua vida. Foi de grande valia essas perguntas que vocês enviaram para nós. Também todos os irmãos que estão online neste momento, nós não podemos referenciar todos que estão, mas eu quero deixar nosso agradecimento aqui, você que esteve conosco, que esteve orando, adorando a Deus, aprendendo mais a palavra, compartilhando, curtindo, que esteve conosco neste momento. Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame bênção sobre você. Quero aqui pedir ao irmão Dorival deixar suas considerações, seu agradecimento. De repente ele quer mandar um beijo lá para a irmã Renata, para o irmão Elias. Aproveite, Dorival, este momento. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, Ele é um cumpridor de promessas, irmãos. Eu nunca imaginei assim, estar um dia assim. Talvez para muitos é uma coisa simples, mas para mim é de grande significância. E eu sou grato a Deus por Deus colocar pessoas que acreditam em nós, que quer conhecer um pouco da nossa vida. Tem muito mais coisa para contar, como disse, os irmãos quiserem, a gente grava uma live, alguma coisa. Mas eu quero agradecer que o irmão Tiago, nosso líder, fala para ele que ele é pastor, agora é pastor num rebanho de jovens, a gente vai ser bênção. Meu irmão Luiz, também um pastor, que está cuidando do rebanho de jovens. Que Deus abençoe também a irmã Cristiane, a irmã Iriele, os irmãos que estão conosco. Quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, a morena mais linda, irmãos. A mais top da galáxia, minha esposa, a irmã Renata, que Deus abençoe. Eu sou meu filho, o Brinco também, que é o gordo mais lindo das galáxias, que é o meu filho. Elias, que Deus abençoe, minha sogra, meu sogro. A todos que estão me assistindo, a minha cunhada, meus irmãos, a minha mãe, que talvez também está assistindo nesse momento. E agradecer a todos os irmãos que nos confiaram essa oportunidade. Amém. Irmão César? Eu só tenho a agradecer, né? Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, nosso convidado Dorival, o irmão Tiago, que é nosso presbítero, ele tem segurado as contas aí nessa época de corona, o irmão Gessé, a sua esposa, né? Se eu deixar os filhos lá na casa para vir participar com a gente aí, Deus abençoe vocês, a Mirielle, a irmã Cristiane e o irmão Luiz Gabriel. Então, assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que esse projeto Firmados na Palavra é um projeto que já tem mais de 5 anos, né? Tudo começou nas escolas dominical. A primeira escola, inclusive, quem deu a aula fui eu, no projeto Firmados na Palavra. Exatamente. Confiança da Cristiane, me convidar na época ali, falar sobre o Espírito Santo ainda. Então, nós vamos prosseguir com esses assuntos. Quem sabe esse assunto volta um dia, né, sobre o Espírito Santo. Então, a gente agradece a todos. Deus abençoe vocês grandemente e fique na paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Este foi o programa do Projeto Firmados na Palavra, mas o nome do programa é Diz Aí. Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.